Bom dia a todos. Sou Reinaldo Megna, presidente executivo da Viab do Sindibor, diretor executivo da Aresp. 24 de fevereiro de 2025, mais uma reunião da nossa Comissão de Gestão de Pessoas, que tem a RICA Associados como coordenação, com a Sheila Saad, e o Escritório Correia Porto, aqui representado pelo Dr. Eduardo Silva, na parte jurídico-trabalhista. A gente tem aqui sempre o condão na nossa comissão de ter uma visão de cada tema que a gente aborda na área de gestão de pessoas, pela RICA Associados, na área jurídico-contenciosa, pela Correia Porto, e a jurídico-sindical, que hoje nós não teremos aqui a representação pelo doutor Paulo, que todos conhecem, porque ele está de férias, ele foi viajar. Mas deixo um abraço a todos. E, sem mais delongas, eu vou primeiro agradecer a Dinameme, da Fiesp, que veio hoje nos trazer aqui informações novamente sobre o FAP-RAT e contar sobre o trabalho que a Fiesp faz incrível de gestão dessa temática. E, por favor, desenvolvam bastante interação com a Dina. Ela é expert no assunto, ela trará a vocês exemplos aqui que demonstram grande oportunidade de redução de custo para as empresas a partir deste trabalho. Então, como aqui comentávamos mais cedo e já comentamos tantas outras vezes, não tem por que não fazer, né? Quase que assim, quase que obrigatório que as empresas façam essa gestão. Então, eu deixo um recado meio efusivo já de começo aqui, que é para a gente super aproveitar essa interação do dia e, óbvio, a Dina vai estar sempre à disposição, mas aqui temos a honra de tê-la conosco para falar sobre esse tema. E, na sequência, a Sheila vai falar sobre a nossa proposta de trabalho para o ano. A gente tem uma ideia que queremos ouvir de vocês se ela é boa ou não, e faremos isso logo após a conversa com a Dina. E o doutor Eduardo disse que fará a gentileza de deixar só as damas hoje apresentar conteúdo, mas ele está aqui no suporte, né, para falar de qualquer questão trabalhista ou contenciosa que os temas, se porventura demandarem aqui ao longo do dia. De novo, sem mais delongas, eu vou agradecer mais uma vez nossos coordenadores, a todos vocês pela presença virtual e passar para a Dina, para ela fazer a sua apresentação. Por favor, Dina. Obrigada, Reinaldo. Obrigada a todos pelo tempo de vocês para me ouvir falar de FAP, né? É um assunto bastante denso, mas a gente tem tido muitas mudanças na Previdência, muitas mudanças no INSS, então acho que é muito importante a gente falar. O Reinaldo e a Elielma me convidaram a participar da reunião de vocês e para mim é uma alegria estar aqui falando disso. Eu peço que vocês fiquem à vontade para me interromper se tiverem dúvidas, se quiserem trazer algum caso para a gente discutir, pode me interromper, não tem problema nenhum, tá? Hoje o FAP é o único tributo administrável que a gente tem, né? E por que isso? Porque é o único tributo que eu consigo reduzir através do investimento em saúde, segurança e redução de acidentes de trabalho. Então, quando eu tenho redução dos acidentes de trabalho, eu vou ter redução desse imposto que é pago sobre a folha de pagamento todos os anos, né? Então, acaba ficando na mão da empresa fazer a administração do seu quadro de pessoal com relação à saúde e segurança e, com isso, ter um reflexo positivo na sua tributação, né? Ele é calculado com base no RAT, que é o risco ambiental do trabalho, que é um percentual único para todas as empresas, de acordo com o KNAI que a empresa está enquadrada, 1, 2 ou 3%. E aqui a gente fala de KNAI para fins previdenciários, tá? Não necessariamente o KNAI que está no cartão do CNPJ, mas sim o KNAI com os CBOs preponderantes. Então, muitas vezes a gente tem uma empresa que ela tem 10 funcionários na linha de produção, e 50 no comercial, essa empresa ela tem, para fins previdenciários, a característica de uma empresa comercial. Tá? Então, eu chamo já atenção para esse ponto,
para que as empresas verifiquem como está seu enquadramento do CNAE no e-social para fins previdenciários. Tá? Aqui não tem implicação com relação ao enquadramento sindical, enfim, é o CNAE para fins exclusivos previdenciários. Tá? O FAP ele é calculado todos os anos de acordo com a acidentalidade da empresa. E aqui, quando a gente fala de acidentalidade, são os benefícios gerados na previdência de acidente de trabalho. Dina, eu tive um acidente que o funcionário precisou pegar 2 dias de atestado. Vai pesar no FAP? Não. Dina, eu tive um funcionário que teve um acidente, pegou 2 dias de atestado, depois ele precisou pegar mais 15, somado dá 17. Ele vai precisar, vai entrar no FAP? Se o INSS reconhecer que esses 2 atestados têm coerência um com o outro e conceder o benefício como acidente de trabalho, sim. Então, para que o benefício seja computado no FAP, o funcionário precisa se afastar pelo INSS e precisa do reconhecimento desse benefício como um benefício acidentário, tá? Aqueles casos que não vão para o INSS, mas que geram CAT, eles não vão ter peso no FAP, tá? Por que isso? Porque a lógica é evitar principalmente acidentes graves, né, que são aqueles acidentes que demandam um afastamento maior do que 15 dias, que são considerados como acidentes graves pela Previdência. O FAP ele vai do intervalo de meio a 2, sendo que tudo que é inferior a 1 a gente considera como positivo, porque ele vai reduzir a alíquota que deveria ser paga, e tudo que é superior a 1 a gente considera como negativo, porque ele vai aumentar a contribuição a ser paga. Que deve ser aplicado no fim das contas é o RAT, que está previsto no decreto, ele é fixo, versus o FAP, que é calculado anualmente e divulgado pela Previdência Social em setembro de cada ano. E ele trabalha com a lógica do bônus e do malus, ou seja, ele compara todas as empresas dentro de um KNAI, né? Então, eu estou no KNAI de fabricação de pneus. Todas as empresas que estão nesse KNAI, elas são comparadas. Então, aquelas empresas que acidentam pouco, elas vão ficar numa faixa mais próxima ao meio, e aquelas empresas que acidentam muito, elas vão ficar numa faixa próxima ao 2. O KNAI é tão importante para fins de FAP, que se você está num KNAI que tem acidentalidade zero e um único acidente pode te jogar para um FAP 2. É o caso da Fiesp. A gente está no KNAI de entidades patronais e a acidentalidade é muito baixa. Nós tivemos no ano passado um acidente de trabalho com um funcionário que torceu o pé aqui dentro, caracterizou como acidente, ele precisou se afastar, o nosso FAP foi para 1,87. Então, ele teve um impacto muito grande, um único acidente. Por quê? Porque o nosso KNAI acidenta pouco. Como é característico administrativo, né, são funções basicamente sem risco, um único acidente fez com que descolasse muito. Então, é muito importante verificar o KNAI que está sendo informado para fins previdenciários, porque isso vai impactar diretamente no cálculo do FAP. Se você está num setor que acidenta muito e a sua acidentalidade é baixa, você vai ter um FAP ótimo ali, muito próximo de meio. O contrário também acontece. Se você está num setor que acidenta pouco e você tiver muitas vezes um único acidente, vai te jogar muito próximo de 12. De 2, desculpa. E o FAP, ele tem, por uma casa decimal, ele vai ter um impacto absurdo, porque ele vai multiplicar pelo RAT e vai ter um impacto salarial nas 13 vigências, ou seja, inclusive sobre o 13º salário. Você vai pagar por isso. Então, às vezes, um acidente que custou para a Previdência, como é o caso da Fiesp, eu sempre uso porque a gente pode falar. Né? Esse afastamento custou para o INSS 2 meses de afastamento, R$ 6.000. Teve um impacto de 1.200.000. Né? Porque um único acidente ele foi computado nas 26 competências do FAP, os 2 anos. Tá? Então, é extremamente importante acompanhar o que está acontecendo ali, porque, embora seja um percentual muito pequeno, multiplicado pelos 26 meses, né, os 2 anos de vigência do FAP, mais o RAT, o impacto é muito grande. E ele é calculado com base numa série de indicadores. Então, frequência, gravidade e custo, né? A frequência é o número de acidentes versus o número de funcionários. A gravidade é o tempo de afastamento e o tipo de benefício. Então, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, ela vai jogar seu FAP lá para cima, para muito perto de 2, porque a Previdência entende que um acidente que invalida uma pessoa para o mercado de trabalho é um acidente muito grave. Então, o peso é muito considerável.
E o custo, que é evidentemente o valor que a Previdência gasta com o benefício. O custo é o que tem o peso menor. Vejam, a gravidade é o que tem o peso maior. Porque o intuito do FAP, além de prevenir acidentes, é reduzir a gravidade desses acidentes, né? Então, são esses os indicadores que a Previdência considera. Aqui uma continha boba, só para vocês terem uma ideia do impacto, né? O RAT de 3, né? Versus um FAP de 0,5, você vai pagar 1,5 sobre a sua folha de pagamento. Um RAT de 3 versus o pior FAP, que é 2, você pode chegar a ter que recolher 6% da sua folha de pagamento. E, gente, isso é tributo, isso é dinheiro que não volta para a empresa. Então, você investir em saúde e segurança, você investir em melhores EPIs, em treinamento, um técnico de segurança qualificado para ficar na planta, para poder orientar, entender o que está acontecendo, identificar situações de perigo, é muito melhor do que você ter que pagar o tributo, né? Então, investir preventivamente acaba sendo sempre mais barato do que você ter o custo com o acidente, o impacto de um funcionário afastado por acidente de trabalho, todo o custo indireto que vem com isso, né? E ainda ter que pagar o tributo. Quando a gente fala de FAP, a gente sempre fala muito de prevenção, né? De quando o funcionário ainda está intramuros, né? Então, eu sei o que está acontecendo com esse funcionário, eu conheço os atestados médicos que ele apresenta, eu conheço a situação ocupacional desse trabalhador, né? Então, eu sei que muitas vezes, fazendo uma troca de função desse trabalhador, já vai evitar um afastamento. Uma troca de gestão, muitas vezes, também vai evitar um afastamento. Por quê? Porque quando vai para o INSS, depende do perito. O que acontece? Se o perito entender que aquilo que o trabalhador tem, aquele problema de saúde que o trabalhador tem, está relacionado com a atividade que ele exerce, ele automaticamente pode caracterizar isso como um acidente de trabalho. E uma vez caracterizado, cabe à empresa se defender e dizer que não, que aquilo não foi acidente. Sem contar que muitas vezes uma medida simples administrativa, muitas vezes colocar uma cadeira no posto de trabalho, que ele possa revezar, ter alternância de postura, vai melhorar a saúde dele e vai evitar que ele se afaste. Se ele for para o INSS, o perito vai seguir o que o médico assistente muitas vezes dá ali no atestado, e você vai ficar com um trabalhador muitas vezes afastado mais tempo do que se você tivesse tomado uma medida preventiva para que ele não precisasse se afastar. Sem contar o tempo de espera para a perícia, né? Que muitas vezes a agenda de perícia está lá para frente, o trabalhador já está apto para retornar ao trabalho e tem que ficar aguardando essa perícia para poder retornar às suas atividades, tá? Então, tudo que está intramuros é muito mais fácil de eu administrar do que aquilo que foi para o INSS, né? Então, a gente sempre fala práticas prevencionistas. Eu vou fazer um parênteses rapidinho aqui sobre os riscos psicossociais. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas a partir de 26 de maio, as empresas passam a ser obrigadas a monitorar no seu PGR os riscos psicossociais. Isso está sendo objeto de muita discussão, né? A Fiesp já enviou um ofício para o Ministério do Trabalho pedindo prorrogação, pedindo regulamentação, pedindo inclusive para retirar isso da NR1, uma vez que já está na NR17. Mas só para vocês terem uma ideia da dimensão do problema, uma vez que eu faço o mapeamento desses riscos psicossociais no meu PGR, GRO, eu vou ter que ter um plano de ação para mitigar esses riscos. E toda vez que eu tiver um atestado médico de CDF, que é psiquiatria, que possa ser caracterizado como um benefício no INSS superior a 15 dias, tendencialmente isso vai se tornar um acidente de trabalho, tá? Viu, O Dina? CDF... Oi, Reinaldo. Não, é só fazer um spoilerzinho aqui. Desculpa lhe interromper. É que no dia 25 de março nós temos um evento para falar sobre essa mudança da NR1, doenças psicossociais, no GRO. Será mediado pela doutora Verusca, é isso? Doutora Nathalie. Doutora Nathalie, do DESIM, que apresentará o tema aqui para a gente. E nós teremos também um médico, um perito de saúde e segurança do trabalho falando sobre o tema. Esse convite, se não saiu, deve estar saindo a todos hoje, muito provavelmente. E aí, A gente também vai contar com a participação do Kiumo da FES. e o Kium, engenheiro de saúde e segurança do trabalho. Então, é um evento muito por conta dessa mudança.
Desculpa te interromper, Dina. Pode voltar lá. Imagina, Reinaldo. Aproveitando já o seu convite, eu reforço, participem, porque o tema é super sensível. O CDF, que é a psiquiatria, ele já é o segundo maior motivo de afastamento na Previdência. Então, a gente ainda tem ali a LERDORT, né, seguida do afastamento psiquiátrico. E existe uma lei, uma lista de doenças chamada LRDT, que ela é do Ministério da Saúde, é a lista de doenças relacionadas ao trabalho. Depois, se vocês tiverem curiosidade, eu posso até mandar para a Eli, para ela disparar junto com o material. Ela tem uma série de situações ali que ela relaciona para o Ministério da Saúde aquela situação com o adoecimento psiquiátrico e que isso tudo tende a ser cruzado e vai ter impacto no FAP. Então, num primeiro momento, as pessoas estão falando como é que eu mapeio, como é que eu faço, né? A gente tem visto muita consultoria vender esse serviço no mercado que eu não tenho segurança para dizer se isso é o correto ou não, né? A gente tem ouvido muitos especialistas, a gente tem ouvido a fiscalização para entender, mas a partir do momento que você coloca determinadas situações no seu PGR, que você tem uma lista de doenças do Ministério da Saúde dizendo que aquilo é relacionado ao trabalho, as chances do seu funcionário afastado ter um benefício de acidente de trabalho se tornam muito maiores, né? E a discussão que a gente tem levado muito adiante sempre é o adoecimento psiquiátrico. Ele tem característica multifatorial, né? A gente sabe que não é só um problema no trabalho que vai levar a esse adoecimento, da mesma maneira que não é só um problema familiar que vai levar a esse adoecimento, e que sim, ele é multifatorial. Que a gente vive numa cidade que tem uma série de problemas que levam também a questões de ansiedade, a questões de pânico, enfim. E a gente tem levado essa discussão muito adiante, muito fortemente aqui na Fiesp, porque é uma preocupação. Então, reforço o convite que o Reinaldo já fez a vocês, participem, tirem dúvida, porque é um tema que vai ter um impacto financeiro nas empresas. Não só de ter que contratar, talvez, uma consultoria, um profissional qualificado. E os valores que a gente tem visto aí no mercado estão bem altos, porque a procura está enorme, né? E são profissionais qualificados diferenciados, então é uma mão de obra mais cara. Além desse custo direto que você vai ter com essa mão de obra, você pode ter um custo muito maior lá na frente por conta de um trabalho talvez mal feito no PGR, que vai levar ao reconhecimento de acidentes de trabalho por conta da Previdência. A gente vive hoje um governo que ele tem um viés trabalhista, a gente sabe disso, né? Então, a chance da gente conseguir prorrogar a entrada em vigor dessa norma é muito remota. E como esse adoecimento tem gerado um custo muito grande na Previdência, o caminho que tem se indicado é justamente de compartilhar esse custo com as empresas. Então, é um tema muito sensível, é um tema que demanda muita atenção, né? E aproveitem a palestra que o Sindibor está proporcionando para vocês, porque no mercado eu já recebi convite aqui de treinamento, de roda de conversa por mais de R$ 1.500. Então, o Sindibor está entregando um trabalho para vocês de muita qualidade e um conhecimento que vai ser muito importante para vocês. O nexo técnico epidemiológico previdenciário, né, que é o NETEP, o que a Previdência fez em 2007 e é a mesma lista de doenças que está em vigor até hoje. Ele cruzou CIDES, né, o Código Internacional da Doença, com o CNAE da empresa. Se aquele cruzamento trazia dados epidemiológicos relevantes, ele relacionava a atividade econômica da empresa com aquela doença. Então, por exemplo, tem empresas que têm lesão de ombro reconhecidas pelo INSS automaticamente como acidente de trabalho, porque está dentro do NETEP da empresa. Tá? A grande maioria dos CIDs de NETEP são CIDs de osteomuscular, de adoecimento osteomuscular. Então, são as antigas tendinites, né? Lesão de punho, lesão de ombro, lesão de mão, lesão de tornozelo para empresas que têm atividade com permanência longos períodos em pé. Então, automaticamente, ela caracteriza como acidente. Então, você afasta o funcionário entra com o pedido de benefício no INSS. Se nesse cruzamento tiver um check, né, a atividade econômica tem esse CID lá como presumidamente do trabalho, cabe ao perito conceder ou não o benefício de acidente. E a empresa não fica sabendo, porque a empresa não tem que emitir a CAT.
né? É uma presunção epidemiológica. E ela tem todos os reflexos de um acidente de trabalho. Então, ela gera estabilidade de 12 meses após a alta, recolhimento do fundo de garantia, jurisprudência em processo trabalhista. E aqui eu chamo especial atenção, porque se a empresa não contesta esse acidente de trabalho, ela está automaticamente reconhecendo. E aí pode gerar todos os problemas trabalhistas de um acidente de trabalho, tá? E as ações regressivas do INSS. Eu tive notícia no começo de janeiro que o INSS está montando uma força de trabalho para entrar com as ações regressivas. O que, que é isso? Quando a empresa tem um benefício de acidente de trabalho, o INSS inicia um processo de investigação para apurar se houve negligência da empresa. Se houve negligência da empresa, o INSS pode cobrar da empresa todo o custo que ele teve com aquele benefício, corrigido, e agora a gente tem uma Selic aí beirando quase 15% até o final do ano, é uma correção significativa, tá? Então, são processos muito caros. Da pandemia para agora, eu tive notícia de poucos casos que aconteceu isso, mas a gente já sabe que o INSS está buscando recurso, né? Buscando economia. Então, eles têm feito uma força-tarefa para retomar essa questão das ações regressivas contra as empresas. Então, é importante mapear todos os afastados da empresa para entender se o que você mandou para o INSS foi de fato o que o INSS entendeu e caracterizou e se a informação está correta, evitando multa e evitando principalmente você fazer o desligamento de algum funcionário estável. E a gestão do FAP, a gestão eficiente, ela é multidisciplinar, né? Ela envolve a saúde ocupacional, que é quem vai fazer o monitoramento da saúde do trabalhador, né? Que vai entender o posto de trabalho, vai entender os possíveis adoecimentos. Tem que ser feito um estudo epidemiológico para entender o que está acontecendo, se é individual, se é coletivo, né? Então, a saúde ocupacional ela tem um papel fundamental. O RH, que muitas vezes é quem faz tudo, dependendo do porte da empresa, a gente sabe que a pessoa do RH é a pessoa que sabe exatamente o que está acontecendo com cada um dos trabalhadores. Muitas vezes a pessoa do RH é quem me diz, Dina, vai para o INSS, monitora para mim, vê o que vai acontecer. Então, a gente precisa que tenha uma ação interdisciplinar. A contabilidade, porque é quem vai fazer a adequação do KNAI, como eu falei, o KNAI para o FAP, ele tem várias implicações, né? Ele tem implicação desde do reconhecimento de um acidente de trabalho até o valor do FAP de acordo com as empresas que estão naquela atividade econômica, e o jurídico, que é quem vai fazer os acompanhamentos dos processos, né? Então, eu tenho muitas empresas que estão conosco na central de atendimento e que o jurídico muitas vezes me liga e fala, Dina, a gente precisa seguir com o desligamento desse funcionário. Você consegue ver se ele tem algum benefício? Até questões de aposentadoria, que muitas vezes não está relacionado ao FAP, mas como eu monitoro toda a base do CNPJ da empresa, eu consigo saber se aquele funcionário já tem uma aposentadoria, então se ele já está fora da estabilidade. Processos trabalhistas, muitas vezes o jurídico da empresa me aciona para pegar a contestação que foi feita do adoecimento e fazer a defesa de um processo trabalhista, né? Então, todas essas áreas precisam estar envolvidas nessa gestão e todas elas vão ter um ganho com isso. A saúde ocupacional vai conseguir fazer um trabalho bacana de prevenção de adoecimento, o RH vai ter seus processos ali mapeados, então vai saber se o funcionário teve um acidente de trabalho ou não, se o funcionário tem uma estabilidade ou não, se o fundo de garantia está recolhido corretamente, a contabilidade, se as informações que estão indo para o e-social estão corretas, e o jurídico também vai ter um mapeamento do trabalhador na Previdência, tá? E só para vocês terem uma ideia, o que foi publicado em setembro de 2024, que está tendo impacto agora em 2025, foi o que aconteceu lá atrás em 2022 e 2023. Então, imaginem, se eu não tenho uma gestão, se eu não tenho um acompanhamento do que está acontecendo, no mês de novembro de 2024, você tem que contestar tudo que o INSS caracterizou ali. Você precisa saber se foi já contestado ou não, como é que está a situação. Então, se você não faz uma gestão, se você não tem um banco de dados e um acompanhamento do que está acontecendo com os seus funcionários, a hora que o FAP for publicado, você não sabe nem por onde começar, né? Então, a gente tem um sistema, né, um software que foi desenvolvido pela Fiesp, em que a gente tem toda a gestão ali centralizada, a gente sabe tudo o que acontece com o CNPJ da empresa, e aí quando o FAP é publicado, a gente produz a contestação com segurança das informações que estão ali armazenadas e guardadas.
O FAP que vai ser publicado agora em setembro de 2025, que vai ser recolhido em 2026, ele leva em consideração as ocorrências de 2022 de 2023 e 2024, né? Então, é sempre 2 anos retroativos. E a partir do FAP de 2025, a gente não tem mais o efeito suspensivo. O que é isso? Lá atrás, quando a gente fazia a contestação, o FAP passava automaticamente a ser 1. Então, a empresa que tinha, às vezes, um FAP de 1,98, ela contestava, independente do tema que ela estava contestando ali, para que ela pudesse recolher 1 até que o INSS fizesse a análise daquela contestação e talvez o reenquadramento do FAP. Hoje não tem mais isso. Hoje o seu FAP foi publicado 1,98, você contesta, mas você tem obrigatoriamente que recolher o FAP de 1,98, por exemplo. Tá? Isso traz um impacto econômico gigantesco, né? Porque muitas empresas se valiam do efeito suspensivo independente do teor das contestações, não vão poder mais se valer disso. E quando sai o resultado da contestação, a empresa tem que fazer o COMPREV, que ela vai recolher a diferença entre o que ela já recolheu e o que foi definido pelo INSS. Então, a gente tem vários casos em que a contestação foi deferida parcialmente, que a empresa precisa pedir de volta o dinheiro. A boa notícia é que isso também é corrigido e também é corrigido pela Selic, né? Então, é um saving que a empresa tem aí considerável, tá? O efeito suspensivo não vai voltar, porque o INSS tem justificado que as análises estão mais rápidas. E, de fato, estão mesmo. A gente já tem casos de contestação do FAP vigente em 2024 que já foram analisadas e deferidas pela Previdência, tá? E aqui, só para vocês terem uma ideia como o FAP vem se comportando, né? Lá em 2014, a gente tinha 9% das empresas com FAP acima de 1. Isso vem reduzindo ao longo dos anos, né? Então, a gente tem visto que as empresas têm investido em saúde e segurança e têm reduzido acidentes com impacto no FAP, né? Aqui a gente tem alguns recadinhos nessa redução, ou seja, os setores estão investindo em saúde e segurança, então aquelas empresas que não investirem tendem a ter que recolher um valor a maior, né? Ao mesmo tempo, o FAP talvez não tenha trazido a economia que a Previdência precisa, né? Não tem tido a contrapartida financeira, então pode ser que a gente tenha alguma mudança por aí. A gente tem tido algumas sinalizações de que eles estão mexendo nessa legislação, mas a gente não tem notícias ainda do que vem e se de fato vamos ter alguma mudança ainda nesse governo, tá? Aqui é só para ilustrar para vocês a importância do KNAI, tá? Aqui é o extrato de um FAP de uma empresa, que ela tem diversos estabelecimentos, e cada CNPJ dela está num KNAI, porque cada CNPJ dela tem uma característica. Então, veja, nesse KNAI 2311, ela teve um FAP de meio, 0 acidentes. No mesmo KNAI 2311, um dos estabelecimentos teve um acidente e passou para 1,2252. Né? Então, isso demonstra que o setor tem uma acidentalidade baixa, o FAP dela foi acima de 1. Porém, no 4530, ela também teve um único acidente e o FAP dela foi 1,9315. Então, veja, se essa empresa tivesse toda no 4530, o somatório dos FAPs dela seria absurdamente maior, né? Então, por isso que é muito importante analisar cada CNPJ, né, se a empresa tem mais de um CNPJ, e qual de fato é a característica daquele CNPJ para fins de CBO. Então, é sempre o CBO preponderante que vai mandar para a Previdência, tá? Então, aqui eu só trouxe para ilustrar para vocês a importância de ter o KNAI correto, o impacto que isso pode trazer na mesma empresa, o mesmo número de acidentes de trabalho, um FAP que pode ir de 1,2252 para 1,9315, tá? O decreto que traz o enquadramento dos KNAIs para fins de RAT é o 10.410, né? Ele já está atualizado com a tabela 2.3. Foi o último decreto que a gente tem que fala sobre RAT, mas ele não reenquadrou nenhuma atividade, ele somente acrescentou atividades novas. A gente teve no final do ano passado, em Brasília, numa reunião com o ministro da Previdência, Carlos Lupe, pedindo a revisão disso. Por quê? Porque os setores industriais, todos eles apresentam uma redução da acidentalidade. Né? Então, se você pega todas as estatísticas da Previdência, todas elas demonstram que os setores industriais, com raras exceções, têm tido uma redução
do número de acidentes de trabalho. Isso deveria se refletir no RAT, né? Então, a gente pediu que ele refizesse, né, o cálculo do RAT para uma realidade mais próxima. A gente sabe de automatização, a gente sabe de equipamentos modernos, a gente sabe de uma série de situações que deixaram de existir nas plantas, e a gente ainda está pagando um RAT de 3, né, que é a pior situação possível desde lá de 2010. Né? A última revisão faz 15 anos. Em 15 anos, a gente tem certeza que a situação mudou bastante. Tá? Então, a gente tem levado pleitos, e por isso que eu peço também a contribuição de vocês com situações que vocês verifiquem com relação à Previdência, que muitas vezes podem estar representando mais empresas e que a gente consiga construir pleitos com relação a esse tema. A Fiesp tem trabalhado muito com relação à Previdência e INSS, no sentido de levar as dúvidas das empresas e as situações que as empresas precisam de representação. Aqui é uma empresa que está conosco na central de atendimento, né? Então, ela tinha lá um FAP de 1,2236. Nós fizemos a contestação, né? Então, em 2024, essa contestação foi deferida parcialmente pelo INSS. O FAP dela passou para 1,1559. Então, vejam, percentualmente é quase que insignificante, mas isso representou uma economia de R$ 126.943 ao ano. Né? Então, e aqui vai ter mais no próximo ano também, né? Porque como o período que a INSS considera é de 24 meses, esses benefícios que já foram contestados em uma vigência serão contestados novamente em outra. Essa economia pode chegar a R$ 250 mil por ano, por erro da Previdência, tá? Não é nenhuma situação absurda, isso foi uma contestação administrativa feita por nós, não precisou judicializar nada, não precisou processo para nada, somente uma contestação administrativa. Então, eu chamo especial a atenção de vocês que isso pode estar acontecendo na empresa de vocês e tem dinheiro saindo pelo ralo que a gente poderia estar economizando, tá? E por que que é importante a gente fazer a gestão disso tudo, né? Porque muitas vezes o INSS concede o benefício como acidente de trabalho, não informa a empresa. A gente tem casos de benefícios de ex-colaboradores de 10 anos atrás que foi vinculado erroneamente ao CNPJ da empresa agora, então teve um impacto de um funcionário que já não faz mais parte do quadro, que já não tem relação nenhuma com a empresa, mas o INSS erroneamente vinculou ao CNPJ da empresa. Os benefícios convertidos após a concessão, então, numa segunda perícia, o perito teve um entendimento diferente e concedeu como um acidente de trabalho. Aqueles benefícios que não têm relação com a folha de pagamento, e principalmente o benefício de auxílio acidente. Eu não sei se as empresas de vocês têm esses casos, mas a gente tem visto um aumento muito grande do benefício B94, né, via judicial. O que que acontece? O funcionário que teve algum acidente de trabalho, que muitas vezes não gerou nem afastamento, ele entra com ação contra o INSS exigindo o pagamento desse auxílio acidente, que é um benefício que ele é concedido em razão da redução da capacidade laboral por acidente de trabalho. É um benefício vitalício, ele tem um custo absurdo para o INSS e ele tem um impacto muito grande no FAP da empresa, né? Porque como ele é um benefício vitalício e é um benefício considerado como grave, o impacto financeiro dele é muito grande. Então, se a empresa não faz o acompanhamento e não contesta esses casos, ela pode estar pagando uma conta muito maior do que deveria. E a aplicação de nexos, né? Então, muitas vezes a empresa não tem conhecimento de que aquele CID está dentro do NETEP dela e ela tem um benefício de acidente caracterizado pelo INSS sem a informação. O trabalho que a gente faz aqui na Central de Inteligência, né? Então, a gente faz análise anual do FAP e do RAT para entender como a empresa está se comportando, quais são as tendências. A gente faz um levantamento do histórico para saber se a probabilidade dela ter um FAP aumentado também existe, né? A gestão do afastamento de curto prazo. Então, todos os atestados médicos, a gente tem uma plataforma que faz a gestão, que compila esses dados e gera uma série de gráficos e indicadores para orientar a empresa, né? A análise do perfil epidemiológico, então saber quais são os principais CIDs, quais são as principais ações de saúde que a empresa pode tomar para evitar um afastamento. O sistema de alerta de NETEP, então toda vez que entra um atestado médico no nosso sistema, que ele tem um CID que possa se tornar acidente de trabalho na Previdência, o próprio sistema manda um alerta para a empresa já tomar providências e não deixar aquilo se tornar um afastamento.
O monitoramento dos afastamentos de longo prazo, então, semanalmente a gente entra na base do INSS e verifica todos os benefícios que estão sendo computados pela Previdência no CNPJ da empresa, e a gente constitui um histórico disso e mantém isso. Então, todo histórico previdenciário do funcionário fica mapeado conosco, e as orientações para contestação administrativa e, eventualmente, se houver necessidade também de ação judicial. Então, em setembro de cada ano, a gente faz a contestação administrativa do FAP e o acompanhamento dessa contestação até a conclusão, tá? Esse serviço, ele pode ser, ele é, a adesão a esse serviço é feita através do Sindibor, né? Não é direto da empresa com a Fiesp, é através do sindicato. Tem o custo de R$ 2 por funcionário, né? Então, a gente faz todo esse trabalho com um custo de R$ 2 por funcionário, tá? A adesão já está disponível, se vocês tiverem interesse, é só entrar em contato com a Elielma que a gente combina direitinho para fazer o atendimento, tá? Gente, alguma dúvida, alguma interação? Deixa eu fazer um parêntese aqui, a gente já falou isso outras vezes, a Dina me ajuda. A Fiesp, pelo SESI, faz mapeamento de saúde e segurança do trabalho, né? E gratuitamente. Então, assim, não esqueçam que o suporte existe no nível Master, Blaster, Mega, Ultra. Então, além do suporte que o pessoal da Dina dá, existe também a estrutura para fazer um mapeamento de condição mais segura dentro das próprias plantas, e isso daí é totalmente gratuito, né? Eu acho que isso é importante reforçar. Muito bem. Podemos fechar o dia, então. Doutor Eduardo Silva, o microfone não foi lhe concedido, né? E eu vou dar a honra, então, de você nos dar a honra de encerrar a reunião com algum recado, alguma coisa aí da área trabalhista contenciosa. Lógico que não tem nada, tudo tranquilo, né? Não tem dificuldade área. Tudo tranquilo para uma área dessa é arriscado falar, né? É perigoso, né? Hoje eu fiquei como espectador aqui, aprendendo muito. E só agradecer mais uma vez, agradecer especialmente a Eli, a paciência dela, como sempre, e a participação de todos. A participação da Dina, riquíssima a apresentação dela. Claro que vou querer muito aqui compartilhar o material com a gente, é algo extremamente valioso. E agradecer mais uma reunião, como a Sheila mencionou, a primeira reunião do ano, uma reunião aí que já começou já em alto nível, já elevando a régua para as próximas, e que seja um ano excelente, profícuo, ótimas reuniões, e agradecer a participação de todos. Bom, eu acho que é isso. Eu vou só puxar a palavra de novo, porque eu quero fazer um agradecimento super especial à Dina aqui, de ter participado da nossa comissão hoje, ter feito aqui um belo de um aporte. Obrigada a você pelo espaço. E a gente vai reforçar o recado para que todos avaliem e decidam por participar também, viu, Dina? Muito obrigado. E eu acho que é isso, então. Vamos encerrar, né? Dando as honras aqui à Sheila. Falar a palavra final, Sheila, por favor. Mais um ano, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, a ideia é que a gente cresça e evolua sempre, então estou contando com todo mundo, nós estamos contando com todo mundo para a gente seguir um ano muito legal como foram os outros. Obrigada, gente!